E hoje nós vamos começar uma nova série que eu acredito que vai ser um dos grandes desafios espirituais para que a gente possa romper no mundo do espírito, porque quando Deus salva a família, Deus está mudando uma geração e um legado. Deus está apontando para o futuro, Deus está cuidando de novos casamentos, Deus está preparando crianças que não vão crescer sem a palavra, Deus está preparando adolescentes que não vão se perder na sua adolescência, Deus está preparando jovens que vão amar o Senhor porque tiveram uma boa base, Deus está preparando casamentos que não são de fachada, e Deus está preparando a plenidade, que eu e a Nani estaremos aí com os nossos idosos, que nem são idosos, quando a gente chega aqui eles estão mais shapeados que a gente, com mais saúde do que a gente, mas está preparando uma velhice que está dizendo: nossos avós são sábios, não são tolos, porque construiu uma família na presença de Deus. E nós vamos falar nas próximas semanas uma série que ontem eu estava orando na sexta-feira pela manhã, perguntando para o Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para essa próxima estação? E então eu dei o nome dessa série de A Casa de Cabeça para Baixo. Então nós vamos nas próximas semanas falar o que é uma casa de cabeça para baixo, o que é uma família que está desestruturada e o que é uma família que decide consagrar sua vida ao Senhor. E a primeira palavra dessa série eu quero chamar de o que acontece quando a casa está fora da vontade de Deus. Irmãos, a casa pode estar de cabeça para baixo, mas ela não precisa permanecer assim. É interessante que, eu não sei se você já teve aquele momento em que você olhou para a sua vida e você pensou: isso daqui está uma bagunça completa. E eu não estou falando de uma sala que está cheia de coisas espalhadas, meias e camisetas. Eu não estou falando também de uma cozinha que você chega e você diz: quanta louça. Esses dias lá em casa, a gente chegou, preparou, limpou, coitado do Murilo, hoje ele vai ouvir isso, mas a gente arrumou, limpou, eu não, a Naine limpou a louça, e ela disse assim: porque amanhã eu quero que o Márcio prepare o café com uma cozinha limpa. Eu sempre preparo o café para ela pela manhã. Não é um breakfast, não é uma coisa maravilhosa, é só uma panquequinha de aveia com banana e ovos. É super simples, eu não estou querendo me aparecer aqui, porque qualquer um pode fazer. Mas ela deixou tudo limpo. Quando a gente chegou da igreja, 11 e pouco da noite, e a gente olhou para aquela pia estava um caos, com um só indivíduo tendo feito aquilo, que foi pior. Mas no outro dia, quando a gente foi para a mesa, tinha sobra de coisa na mesa. Irmãos, tem horas que dá vontade de você arrancar a criatura do quarto. Ou isso acontece só lá em casa? E você arrastar um corpo para mostrar para os outros, mas os outros somos nós, só estamos nós três lá em casa. Então, quando ele levantou, já tinha visita lá em casa. Eu não pude brigar com ele naquele horário. Então, foi bom porque eu pude me acalmar. Quando ele voltou do atletismo, eu falei: agora o pai quer ter uma conversa com você. A Nani falou: eu não vou conversar, porque eu vou perder a paciência, eu não vou conversar. E daí eu disse para ele assim: Murilo, temos 3 adultos em casa. Você não é mais um adolescente, não é mais uma criança. Eu sei que você estuda muito, eu sei que você está com a tua vida cheia de envolvimento com a igreja, você toca, você lidera, você tem um monte de coisa para fazer, mas nós temos mais. E se todo mundo ajudar, enfim, aquela ladainha que eu nem vou falar para vocês aqui, porque todos vocês já fazem. Ele vai assim: não, pai, eu prometo que nunca mais vai acontecer, eu prometo que as coisas vão mudar, eu prometo que a partir de agora não vai ter mais nenhuma louça na pia, pai, eu prometo. Eu disse: eu espero que isso não seja mais uma promessa vazia. Por quê? Porque quando uma bagunça, ela incomoda, ela deixa a casa estressada, ela deixa as pessoas na casa bem confusas. E eu não estou falando desse tipo de bagunça. Eu também não estou falando daquela bagunça onde você tem que manter as crianças dentro de casa com aqueles dias chuvosos. Então, quando você olha, tudo está espalhado na casa, o quarto está uma bagunça e você pensou: meu Deus, eu limpei tudo isso ontem. Eu não estou falando dessa bagunça. Eu estou falando de relacionamentos que são desgastados. Eu estou falando, irmãos, de discussões que nunca terminam. Eu estou falando de mágoas que não foram resolvidas. Eu estou falando para vocês de uma casa que aos olhos de Deus
está de cabeça para baixo. Talvez a casa não esteja fisicamente destruída, e talvez você tenha um nível de autoridade na sua casa que as coisas andam tão redondas, tão organizadas, tão limpinhas. Eu estou falando, irmãos, de uma casa que espiritualmente, emocionalmente e relacionalmente, ela está em ruínas há muito tempo. Eu estou falando dessa casa que talvez você nem sabe quanto ou quando tudo isso começou. Você nem sabe, e a única coisa que você pergunta é algo, ou que você pensa é, algo não está certo, algo não está bem. Mas como a maioria da nossa geração, a gente deixa isso para resolver depois. E aqui está o problema. Nós podemos nos acostumar facilmente com o caos. Nós podemos nos acostumar facilmente com a bagunça. A gente pode viver num ambiente onde o amor já foi embora e a gente achar que aquilo é normal. A gente pode viver num lugar onde o respeito sumiu faz muito tempo e você acha que aquele é o tipo de coisa que não adianta, a gente já está acostumado, é um amor duro, é um amor bem difícil. A gente se trata assim, mas a gente se ama. Agora o pior, você pode se acostumar quando a presença de Deus não é mais sentida dentro da casa. Quando as conversas não têm mais Deus no centro. Quando uma casa não está mais vivendo aquilo que Deus chamou ela para viver. Mas eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Não é porque a sua casa pode estar nesse lugar que Deus não tem uma restauração para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Isso não significa que precisa ficar assim. Tem uma mudança pela frente. Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios nessa manhã e olhar para a palavra de Deus. Olhar para aquilo que sustenta a nossa vida, para entender o que acontece quando uma casa está de cabeça para baixo, quando ela está fora da vontade de Deus. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, uma casa fora da vontade de Deus se torna um lugar de ruínas. Irmãos, Isaías 24:10 diz assim: a cidade vã está em ruínas, a entrada de cada casa está fechada. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando o lar se afasta da presença de Deus, ele começa a se tornar um lugar fechado. Por isso que a Bíblia diz que a entrada da casa está fechada. Por quê? Porque quando você se afasta da presença de Deus, ou quando você não tem a presença de Deus, os corações se fecham, relacionamentos se fecham, pessoas estão olhando mais para si do que para o outro, o diálogo se fecha, e no final o próprio lar de uma casa fechada se torna uma casa em ruínas. Quantas famílias acabam vivendo desse jeito hoje? Trancadas, separadas, não dos outros. Filhos que preferem estar fora de casa do que em casa. Filhos que preferem mais a rua, e quando chegam em casa, ele não abre o coração, ele não compartilha da vida, ele não está pronto para mostrar suas vulnerabilidades, porque tudo que se tem é um pai, uma mãe, ou uma mãe cuidando sozinha dos filhos, que está tão desgastada que ela se fechou. E sabe, irmãos, uma casa fechada é quando você olha casais que ao invés de conversarem, ficam rolando a tela do celular, cada um no seu canto. E isso já foi uma coisa que se tornou normal. Não se olha mais no olho, não tem conversas francas, e tudo que se tem é ou mostrar coisas engraçadas um para o outro, veja, olha isso, ou comentar da vida dos outros. Você viu o que fulano está fazendo? Ou esconde as coisas que você, ao ver, se compara com aquilo que você tem, e você acaba se decepcionando com a história que você está vivendo. Famílias que acabam jantando juntas, mas elas não têm conversas, elas não têm um diálogo, elas não podem compartilhar a vida. Isso nada mais é do que uma casa que se fechou, é o que Isaías diz, fechou a porta,
e acabou se tornando em ruínas. Eu vejo que o Espírito Santo está se movendo nessa manhã. Eu não sabia qual era a seleção de músicas que iam cantar nessa manhã, e quando eu vi o Senhor proclamando sobre nós, sobre a bondade de Deus, mas Ele dizendo: eu quero tocar as famílias. A Bruna não sabia o que eu ia pregar hoje, porque esse set list de música está sendo escolhida já há semanas. Eu sinto que o Espírito Santo está dizendo, Ele quer tocar as famílias, para que elas possam abrir a porta. Jesus disse em Apocalipse, Ele disse: se você abrir a porta da sua casa, eu entrarei e eu comerei com você. Porque tudo que Deus faz na nossa vida é rasgar o nosso coração e nos deixar abertos. Ele não nos fecha, e Ele é tão poderoso que nem a tumba conseguiu fechada segurá-lo. Há um poder na presença de Deus, há um poder que destrói todas as trancas, todas as fechaduras. E alguns de vocês estão dizendo assim: eu já me adaptei, com meu filho está com o coração fechado, com minha mãe está com o coração fechado, meu pai com o coração fechado, minha esposa ou meu marido com o coração fechado. Mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que vocês possam viver uma vida em família, segundo o padrão das Escrituras. E sabe, irmãos, muitos de nós estamos fingindo que está tudo bem. E é interessante que as ruínas nem sempre aparecem de uma vez. Elas começam com pequenas rachaduras. Um prédio que entra em processo de demolição por conta de questões estruturais, ele não começa porque apareceu de uma vez aquela questão estrutural. Alguém viu uma rachadura, alguém percebeu um problema na estrutura. Uma família que deixou pequenas rachaduras destruírem, um casal que parou de orar juntos, de crescer espiritualmente junto, um pai que não olha mais nos olhos dos filhos. Isso é muito difícil, porque se a gente não conecta na sua infância, gerando ambientes espirituais e ambientes emocionais, e nós vamos falar sobre isso, e eu acho que essa série vai ajudar muitos pais, mas também vai ajudar muitos jovens solteiros a pensar assim: não, quando eu me casar, eu quero ter esse padrão bíblico para educar a minha família e meus filhos na presença de Deus. Na verdade, alguns, baseado no que nós recebemos nos nossos kids, meus irmãos, alguns pais estão fazendo um mal terrível aos seus filhos. Eles estão criando filhos que vão se tornar adultos mimados, homens fracos, mulheres intolerantes. Tudo isso porque não estão com a presença de Deus, suas casas abertas para a presença de Deus. E os casamentos vão se tornar cada vez mais fragilizados se a igreja não mantiver a bandeira da família. Nossa casa não estará de cabeça para baixo, nossa casa estará firmada na rocha que é Cristo. Eu posso ouvir um amém? Vocês estão comigo? Um casamento onde o diálogo se transformou em uma competição para ver quem machuca mais, quem responde mais rápido, quem consegue dar a palavra mais afiada. O casamento que começou com tanto amor, agora o diálogo cessou e as discussões começaram. O problema não é que as ruínas aparecem. O problema é quando a gente ignora as rachaduras e a gente segue como se nada tivesse acontecendo. Quando as ruínas aparecem é porque a coisa está um caos, e daí temos que tomar uma decisão: ou a gente muda tudo isso, ou se muda disso, ou então cada um vai viver a sua vida, cada um vai contar a sua história, o que é destruidor, porque não está dentro do plano de Deus. Agora, quando nós percebemos as pequenas rachaduras, então nós podemos colocar nas mãos daquele que sabe consertar, transformar e mudar todas as coisas. Não há casamento, não há relacionamento de pai e filhos, não há relacionamento de filhos, irmãos com irmãos, que não possa ser consertado. Nada diante de Deus deixa de ser consertado.
Ele pode transformar tudo. Eu estava orando um pouquinho antes de subir no altar, dizendo: Senhor, que o Senhor possa libertar os seus filhos, porque quando uma igreja cresce com uma família saudável, a sociedade é impactada de forma tão poderosa, e as pessoas lá de fora vão querer Jesus, porque Jesus transformou as suas famílias. A outra coisa que eu vejo na palavra de Deus, para experimentar aquilo que é o tema da nossa palavra, uma casa que está fora da vontade de Deus. Uma casa fora da vontade de Deus vive num conflito constante. Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus disse assim: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma, ela não ficará de pé, ela não subsistirá. Irmão, você já percebeu que a divisão dentro de uma casa, ela não acontece do nada? O inimigo não aparece vestido de vermelho, com tridente, dizendo para você: olha, eu vou destruir sua família. Não é assim que acontece. O inimigo faz isso sutilmente. Sutilmente. Ele coloca um pouco de orgulho no lugar do diálogo. Não, eu não vou me abrir, não, eu não vou falar. Não, você sempre responde assim. E você vai se fechando. O inimigo sutilmente transforma pequenas mágoas em grandes muralhas. Não resolveu uma briga, não resolveu uma palavra maldita, uma palavra que feriu, e ele transforma mágoas em muralhas que se tornaram barreiras muitas vezes intransponíveis, pequenas rachaduras. Aquele amor foi substituído por uma competição para ver quem é o melhor, para ver quem se dá bem, para ver quem é o mais inteligente, para ver quem está conquistando mais. E o inimigo faz com que cada um olhe para os seus próprios interesses, ao invés de lutar pela unidade da casa. E sabe por que o inimigo quer nos separar pais de filhos, separar irmãos de irmãos, separar marido de esposa? Porque quando uma casa está dividida, ela vai cair. Ela não tem força para resistir. Mas quando uma casa está unida, quando uma casa está junto, não existe família perfeita, do comercial de Doriana. Não existe família que todo mundo está no sofá, conversando. Tem briga em casa, tem discussão em casa. Tem muitas vezes conversas duras entre o marido e a esposa, entre pais e filhos, tudo bem. Mas a questão é quando há uma divisão pelas muralhas que se levantaram, pelo orgulho, pela competição. E quando isso acontece, essa casa dividida é um lugar tão fácil do inimigo entrar e começar a bagunçar as coisas, porque não tem gente orando um pelo outro, não tem gente jejuando um pelo outro, porque a mágoa faz com que você feche o coração para orar só a respeito de si mesmo. A mágoa faz você olhar só para você. Tem muita gente na igreja que se fechou, não está lutando mais pela sua casa. E o que acontece quando uma casa ela fica dividida? Ela desaba, é o que a Bíblia diz. Ela não subsiste. Irmãos, mas sabe o que é mais triste que eu tenho visto nesses anos de ministério? As pessoas só veem o colapso quando é tarde demais. Elas só veem quando o divórcio já foi assinado. Elas só veem quando o vício, a bebida, o alcoolismo já entrou na casa, porque foi aberta uma pequena brecha. Quando os filhos já saíram de casa magoados, feridos, e só voltam porque eles ainda têm um pouquinho de honra, mas não é gostoso estar junto mais. Quando a amizade entre os irmãos já virou apenas uma lembrança. Sabe o que é mais triste? É que as pessoas só veem o colapso quando tudo já ruiu, quando é tarde demais. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você olha para a tua casa hoje, o
que você encontra lá? Há aquele silêncio pesado, há aquelas brigas que nunca acabam, os períodos de paz são muito curtos. Se você sente, poxa Deus, a minha casa está com essas pequenas rachaduras, essa mensagem é para você, meu irmão. Porque Deus não chamou uma casa para ser um campo de guerra. Deus não chamou uma casa para as pessoas não estarem felizes nessa casa. Deus chamou uma casa para Ele ser o centro, porque é um lugar de paz. Hoje nós cantamos em uma ou outra música sobre o dia e sobre a noite. Acho que em 2 músicas nós cantamos falando sobre isso, de manhã sua bondade, à noite o Senhor faz isso. É interessante porque às vezes você pensa, vou voltar para casa, vai ter uma comida boa, a gente vai ter um tempo e de repente aquilo se torna briga. Mas aquilo é sempre assim, com um ou outro conflito. Porque na verdade não foram tidas conversas de verdade. Conversas que falam do coração. Conversas que são difíceis de serem tidas. A gente teve muitas dessas conversas na nossa história. Muitas. Tanto com os filhos, quanto eu e a Naine. E às vezes eu sabia que se a gente fosse dormir daquele jeito, a gente poderia no outro dia levantar mais magoado um com o outro, ou nem dormir direito. Porque eu não sei quantos de vocês já tiveram noites rolando de raiva porque o outro conseguiu dormir. Ou isso aconteceu só lá em casa. Eu não sei quantos de vocês já ficaram tão irritados com os filhos que pensaram, meu Deus, por que eu tive essa criança? Me lembro quando um deles era pequeno, que eu não vou contar quem, mas meu Deus do céu, eu tinha vontade de jogar na parede e dizer assim, meu Deus do céu, por quê? E hoje eu disse, meu Deus do céu, coisa maravilhosa ter passado por tudo isso. Formou o homem que eu sou, o pai que eu sou. Sabe, irmãos, tem paz para sua casa. Tem alegria para sua casa. E não alegria de Instagram, de Facebook. Aquela alegria real, de vida. A terceira coisa que eu vejo, uma casa fora da vontade de Deus, ela perde uma proteção espiritual. Escute isso. No Salmo 127:1 diz assim, se não for o Senhor, o construtor da casa, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil você trabalhar na construção dela. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Sabe, eu percebo que muitas pessoas constroem casas incríveis. E talvez você pode ter dentro da sua casa os melhores móveis, a decoração perfeita, que as pessoas chegam e dizem, que casa linda. Talvez você possa ter gastado valores absurdos para construir uma casa. Talvez o teu quintal seja o quintal dos sonhos. Mas se Deus não for o alicerce da sua casa, isso não vale de nada. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Muito pelo contrário. Deus quer que uma família viva bem, Deus quer que você prospere, mas irmãos, eu vejo pessoas que estão construindo tanto aquilo que dá conforto, mas aquilo que é profundo, que é real, eles estão ignorando. E daí você encontra casas que estão à venda porque o casal se separou. É lindo, é tudo maravilhoso, mas ali não tinha uma família. Eu já vi casamentos terem começos promissores, mas quando tiraram Deus do centro, esses casamentos desmoronaram. Gente que no primeiro ano foi tirar a lua de mel, e o primeiro ano em Paris, em lugares da Europa, e você celebrando, porque tudo que nós queremos é que esses casais possam viver em abundância. Mas aí você começa a perceber que eles deixaram de vir à casa de Deus,
de fazer um processo de crescimento espiritual. Deus não foi a base deles. Famílias que parecem tão fortes por fora, mas por não terem edificado sua casa na rocha, quando veio a primeira tempestade, o primeiro grande desafio financeiro, emocional, questões de depressão, crises de ansiedade, quando vieram as lutas internas, quando os filhos começaram a demonstrar algum tipo de comportamento que é normal de criança, adolescente, quando uma tempestade bateu naquela casa, essas casas que pareciam tão fortes, não tinham base em Cristo. Viveram muita coisa, fizeram muitas coisas juntos, mas não construíram na palavra. Irmãos, uma casa que resiste é uma casa que tem proteção espiritual. E quando nós ignoramos isso, quando nós ignoramos de trazer as crianças desde pequenininhas, e infelizmente algumas pessoas, e sabe qual é o problema? Muitas pessoas acham que podem construir uma casa sem Deus e depois chamar Ele para vir resolver o problema. Muitas pessoas querem construir sem uma vida espiritual, sem um caminho de fé, sem ensinar as crianças na palavra, e só colocando nos nossos kids e dizendo: o que você recebeu hoje? E eles ficam uma semana inteira sem uma leitura de Bíblia em casa, sem nenhuma oração em casa. E eles não estão construindo na rocha, mas quando o problema chega, a tempestade, eles construíram sem Deus. E quando o problema chega, eles querem que Deus resolva os seus problemas. Deus não quer ser um técnico só para aparecer quando algo quebra na tua vida. Deus não quer ser um marido de aluguel, que você liga e diz assim: ó, deu problema num cano, vem consertar. Ah, está complicado isso aqui, vem arrumar. Deus quer ser o arquiteto da sua casa. Deus quer ser o construtor da sua casa. Ele planeja tudo desde o começo. Aonde a tua casa está construída, meu irmão? Será que no dinheiro, na fama, no status? Aonde sua casa está construída? Ela está construindo, você está construindo ela na presença de Deus. Nesse lugar onde, dentro da sua casa, você gasta tempo de oração. Eu tive um tempo tão especial com os jovens, no último dia aqui da conferência deles. E eu tive que ter uma ousadia para ministrar o que o Espírito Santo estava falando no meu coração, que era falar para eles que eles seriam os pais de uma geração que vai ser apaixonada por Jesus e que vai ser a geração que vai esperar a volta de Cristo. E foi um derramar de Deus muito forte, muito forte. Mas quando eu vi esses jovens ali, eu pensei, eu tive momentos com os meus filhos na infância deles, não porque eu era pastor, não porque eu estava na igreja, mas quando a porta da minha casa fechava, o nosso coração se abria. Eu tive tempos com eles de oração no tapete da casa. Eu fazia algumas vezes intencionalmente para o Mateus e o Murilo encontrar eu e a Naine orando, muitas vezes abraçados. Eles chegavam e eles deitavam na nossa perna, eles dormiam ali enquanto eu e a Naine ficávamos orando. Eu não gosto de orar junto da Naine. A gente ora para algumas coisas, a gente faz algumas intercessões, mas meu tempo de devocional eu gosto de estar sozinho, porque eu sou muito expansivo, eu sou muito elétrico, e ela diz que eu incomodo ela quando eu estou orando junto com ela. Ela diz: pelo amor de Deus, você não para um minuto, mas é meu jeito. Às vezes eu estou chorando, às vezes eu estou guerreando, às vezes eu é o meu jeito. Ela não, ela fica quietinha, ela fica ali, opostos. Mas quantas vezes nós ficávamos na sala orando, os meninos vinham, deitavam nos nossos pés, a gente estava com a Bíblia ali, a gente lia alguma coisa, eles ali. Quantas vezes eu saí com eles para fora? Não dá para sair para dentro, eu fui para fora com eles. Quantas vezes eu fui para fora com eles?
eu olhava, eu contei isso para os jovens, eu pegava o Murilo e dizia assim: Murilo, quantas estrelas tem no céu? Ele dizia: não sei, pai. Não tem como contar, filho. Assim o amor de Deus por nós é incontável. Nunca esqueça disso, você tem um Deus que te ama, filho. E você tem um pai que te ama mais ainda. Você tem um lugar seguro. Quantas vezes eu fiz isso com o Mateus, fiz isso com o Murilo. Eu vi uma mensagem do Mateus, ele dizendo assim: meu pai me levava para ver as estrelas. Você está construindo algo. A maioria de nós não tivemos essa construção, eu não tive. Mas não é porque eu não tive que eu não vou construir certo agora. Que eu não vou mudar a situação, que eu não vou transformar as coisas. E por último, como a gente pode trazer uma casa de volta para a vontade de Deus? Como a gente pode trazer essa casa que está fora da vontade de Deus, para a vontade de Deus? Irmão, se você guardar esses 3 princípios simples, bem fáceis, nós vamos começar bem a nossa série. Primeira coisa, reconheça onde está o problema. Avalie bem. Não adianta tentar restaurar algo que você não admite que está quebrado. Não há como restaurar algo que você não acredita que está errado. Eu não sei quais são as áreas do seu lar que você, ouvindo hoje, você diz: Senhor, nós precisamos de cura. Senhor, nós precisamos de mudança. Onde começou esse afastamento? Aonde os corações se fecharam? Aonde eu percebo que minha filha não abre mais o coração para mim, meu filho já não tem conversas francas comigo? Aonde eu percebi que o nosso relacionamento está quase um contrato? Admita, reconheça, perceba e comece a orar por isso, dizendo: Senhor, durante toda essa série, eu lhe peço, meu Deus, começa a falar comigo, começa a mudar nossa história. Senhor, eu creio que haverá uma transformação poderosa nesses próximos dias. A primeira coisa, reconhecer onde está o problema. A segunda coisa, tome uma decisão espiritual. Josué capítulo 24, versículo 15, Josué tomou uma posição: eu vou liderar isso. Eu vou liderar. E ele disse uma coisa: acha para mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acho que eu passei para vocês errado o versículo. Mas diga comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele já coloca esse versículo. Quando vocês encontrarem, coloca esse versículo para mim. Irmãos, tem coisas que não precisa começar com o pai da casa, mesmo ele sendo um líder. Um posicionamento espiritual, uma liderança espiritual pode começar com um filho. Uma mudança pode começar com um adolescente. A mudança de uma casa pode começar com uma mulher cheia do Espírito Santo, com um homem que decide tomar posição. Quando você toma uma decisão de reconhecer aonde está o problema e começar a consagrar, a tomar uma decisão espiritual, então certamente uma decisão tomada no mundo do Espírito traz uma revelação do mundo do Espírito. Tá certo? Josué 24:15. Irmãos, está ali no final, obrigado. Está aí mesmo, lá no finalzinho, ó. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. É o pastor que está cegueta hoje. Obrigado. Então a primeira coisa, reconheça onde está o problema. A segunda coisa, tome uma decisão espiritual. E a terceira, nós falamos muito sobre isso na série anterior: reconstrua o altar. Irmãos, se essa casa está desmoronando, é porque o altar foi quebrado. O altar do teu coração para com Deus, alguma coisa foi derrubada no teu relacionamento com Deus. Você deixou de praticar alguns princípios espirituais, você deixou de trazer Deus para dentro da casa. E quando alguém assume a liderança, ele precisa reconstruir o altar.
Talvez você precisa restaurar a oração dentro da sua casa. Talvez você precisa restaurar o diálogo dentro da sua casa. Algum altar foi quebrado. E eu não estou falando apenas de altares espirituais. Eu estou falando daquilo que é profundamente espiritual. Porque uma pessoa que não perdoa, Deus não pode ter relacionamento com ela. Porque Jesus nos ensinou: perdoem as dívidas dos outros para que vocês sejam perdoados. Como alguém pode se sentir livre estando dentro de uma prisão que ele mesmo está com a chave para abrir e ele não quer sair dali? Talvez você tenha sido traído, machucado, talvez você venha de um histórico familiar que você diz: não, eu não consigo dar mais do que isso. Mas irmãos, eu quero dizer, tudo isso é muito difícil, é muito pesado. Mas em Cristo Jesus as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode ser um pai diferente, um filho diferente, você pode ser uma mãe diferente, você pode quebrar o comportamento das sombras do seu pai e da sua mãe. É por isso, quando você decide construir o altar ou reconstruir o altar, a presença de Deus volta para casa. E tudo começa a ser restaurado sem força, sem você colocar planejamento. Deus começa a agir. Deus planta em você um espírito nobre, um espírito de compaixão, de misericórdia. Ao invés da sua régua ser grande demais, seu coração se torna maior. Ao invés da sua língua ser afiada, seus braços estão abertos. Ao invés de você se tornar uma pessoa intolerante, você começa a ser uma pessoa que tem paciência com os outros. Porque o altar está sendo restaurado e o Espírito Santo sensibiliza o teu coração. E Ele então nos ajuda nesses momentos de fraquezas. Deus pode colocar a sua casa no lugar, e é o que eu estou declarando sobre essa igreja maravilhosa que nós fazemos parte. E talvez se a tua casa está de cabeça para baixo, a boa notícia hoje é que Deus nunca olhou para a sua casa como uma casa que vai quebrar, que vai se destruir. Deus sempre olha para a sua casa tendo um plano de restauração. É interessante que quando Jairo estava enfrentando a perda, o luto pela filha, Deus já tinha restauração para aquela situação. Quando o filho pródigo saiu de casa e pensou que era o fim, Deus já tinha a restauração, que era o retorno daquele menino para casa. Irmãos, é interessante que quando Zaqueu sobe naquela árvore para ver Jesus, ele nunca podia imaginar que uma curiosidade iria transformar a sua casa. Jesus disse: hoje mesmo eu vou comer e pousar na sua casa. E talvez você veio aqui por um convite, talvez você já está há muito tempo aqui, mas talvez você está com alguma coisa dizendo: não está certo. Deus está cuidando de cada um de nós para restaurar nossas famílias. Se você deixar Jesus entrar na sua casa de verdade, reconstruir o altar, por aquilo que você reconhece que não está bem, tem uma rachadura, Ele pode mudar tudo, meus irmãos, tudo, tudo, tudo. Quantos são solteiros aqui? Levante sua mão, solteiros. Eu quero dizer que você pode decidir que tipo de casa você vai construir. Que tipo de lar você quer? Quantos são casados aqui? Levante sua mão. Pare de esperar a mudança no outro. Comece a mudança em você. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas alguns de vocês enfrentaram divórcios. Deus pode reconstruir sua história. Deus pode mudar sua história. Quantos de vocês são pais e mães aqui? Eu creio que nesses dias Deus vai te dar uma unção para que você possa reconstruir o altar com seus filhos. Eu sinto que o Espírito Santo vai dar para você um posicionamento, e Ele vai te fazer uma referência de amor, de honra, mas de fé também. Seus filhos vão olhar para você não pelos erros do seu passado. Irmãos, muitos de nós achamos que não pode ter mudança porque nós falhamos, erramos, nós cometemos algumas situações difíceis lá atrás. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus.
Eu encerro pedindo para que você se coloque em pé. Nós vamos ler esse versículo juntos. Isaías 32, 18. Diz assim: o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Agora eu quero que você troque essa expressão, o meu povo, e coloque: eu viverei em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Agora você vai trocar o eu viverei, porque tudo começa conosco, com o indivíduo. Mas você vai dizer assim, ó: a minha família viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Irmão, sabe o que alguns de vocês talvez tenham que fazer? Pegar esse versículo, deixa esse versículo na tela por gentileza, e fazer uma placa para a tua casa, dizendo: essa família vive em um local pacífico, em uma casa que é segura, em tranquilos lugares de descanso, diz o Senhor. Porque isso está dizendo o meu povo, é Deus dizendo. Eu quero declarar sobre a sua vida. Talvez você não veja isso agora, mas o Senhor está preparando para você uma família abençoada, uma família bendita, uma família cheia da graça de Deus, seus filhos ao redor da mesa. Você verá a bondade do Senhor te guardando, te protegendo. Por isso, reconheça, lidere espiritualmente a tua casa, restaure o altar do Senhor, restaure o que está quebrado, porque é tempo de restauração. Irmãos, não tenho tempo para fazer um apelo para vocês virem à frente. Nós gostaríamos tanto de orar para vocês por conta do próximo culto, mas o Espírito Santo vai ter um toque especial sobre a sua vida aí mesmo. Então, coloque na presença de Deus. Quem sabe no fim dessa série, seu marido vai estar aqui com você. No fim dessa série, seus filhos vão estar aqui com você. Quem sabe no fim dessa série, seus amigos que estão com uma casa quebrada vão estar aqui com você. Quem sabe no fim dessa série, você vai olhar e vai dizer: meu Deus, eu entrei nessa série quebrado, altar destruído, liderando coisa alguma, uma bagunça que eu não sabia, algumas rachaduras, mas a gente começou a cuidar, e eu comecei a melhorar, e Deus começou a transformar as coisas, porque só Ele podia fazer aquilo, só Deus podia fazer aquilo. Irmãos, coloca na mão de Deus, e Deus pode todas as coisas. Deus transforma o coração de um velhinho turrão em um velho sábio. Deus transforma o coração de um adolescente difícil, que não quer dar atenção para você, em um menino cheio do Espírito Santo, uma menina cheia do Espírito Santo. Deus não vai perder a tua casa se você entregar nas mãos dele a tua casa. Feche os seus olhos, abra as suas mãos, apresente a sua casa na presença de Deus, apresente diante do Senhor, e nós vamos orar a Deus pela sua bondade. Estou seguro que eu vencerei. Minha casa em ti edifiquei. Estou seguro em ti edifiquei. Minha casa em ti edifiquei. Pega na mão de alguém que da tua família aí. Seguro em ti eu vencerei. Em ti eu vencerei. Por quê? Pois firme eu estarei. Em ti eu vencerei.
falhou jamais, e o Senhor não falhará. O Senhor não falhará. O Senhor guardará nossa casa em segurança, nós habitaremos em lugares seguros, pacíficos. O Senhor nos dará mudança, transformação. Minha oração é que o seu povo seja guardado, e eles entrem em posicionamento espiritual de restaurar o altar, trazer oração de volta para casa, leitura da Bíblia de volta para casa, Senhor. Pai, que comece por nós a transformação que o Senhor quer, em nome de Jesus. E quem crê diz amém, 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 amém.